Meditações no Evangelho de Lucas, dia 16. A cura do servo de um centurião em Cafarnaum. Lucas 7, de 1 a 10. Esses versículos descrevem a milagrosa cura de um enfermo. Um centurião, ou seja, um oficial do exército romano, dirige-se ao Senhor Jesus para suplicar em favor de seu servo e consegue aquilo que lhe pediu. Um milagre de cura maior do que esse não foi relatado nos evangelhos. Sem mesmo ver ou tocar-lhe a mão ou o olho, nosso Senhor, com apenas uma palavra, restitui a saúde a um homem moribundo. Ele falou e o servo do centurião ficou curado. Ele ordenou e a enfermidade se retirou. As Escrituras não falam de nenhum profeta realizando milagres dessa maneira. Ali estava a mão de Deus. Em primeiro lugar, vemos nessa passagem a bondade do centurião. Esse aspecto de seu caráter se manifesta de três maneiras. Nós percebemos isso no tratamento dispensado ao servo. Ele se interessou com ternura pelo servo quando este adoeceu e se esforçou para que tivesse a saúde restaurada. Sua bondade também foi manifestada em seus sentimentos para com o povo judeu. Ele não o desprezou, assim como os gentios costumavam fazer. Os anciãos dos judeus deram este vigoroso testemunho: é amigo do nosso povo. Ainda percebemos sua bondade em sua ajuda liberal ao lugar de adoração dos judeus em Cafarnaum. Ele não amava os judeus de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Os mensageiros que ele enviou a Nosso Senhor fundamentaram sua petição dizendo: ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ora, onde o centurião aprendera essa bondade? Como podemos explicar que um homem pagão de nascimento e soldado de profissão demonstrou esse espírito de bondade? Atitudes desse tipo não se encontram com frequência entre aqueles que recebiam ensinos pagãos ou ensinos promovidos por sociedades influenciadas pelo exército de Roma. Os filósofos gregos e latinos não as recomendavam. Os tribunos, cônsules, prefeitos e imperadores não as incentivavam. Existe apenas uma explicação para essa atitude. O centurião era o que era pela graça de Deus. O Espírito Santo abrira os olhos de seu entendimento e lhe dera um novo coração. O conhecimento que ele possuía das coisas espirituais não era muito claro. Seus conceitos espirituais provavelmente resultaram de uma familiaridade deficiente com o Antigo Testamento. Mas mesmo sem levar em conta a quantidade de luz que ele tinha, esta influenciou sua vida, e um dos resultados foi a bondade relatada nessa passagem. Podemos extrair uma lição desse exemplo do centurião. À semelhança dele, devemos demonstrar bondade a todas as pessoas com quem nos relacionamos. Esforcemo-nos para que nossos olhos sejam dispostos a ver, nossas mãos estejam prontas a ajudar, nosso coração seja determinado a amar e nossa vontade disposta a fazer o bem a todos. Estejamos dispostos a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Essa é a única maneira de recomendarmos nosso cristianismo e torná-lo atraente aos olhos dos homens. A bondade é uma virtude que todos podem compreender. Essa é uma maneira de sermos semelhantes ao nosso Senhor. Se existe um aspecto de seu caráter que é mais notável do que os outros, é sua incansável bondade e seu amor. Essa é uma maneira de sermos felizes no mundo e vermos dias melhores. A bondade sempre traz sua própria recompensa. O bondoso raramente ficará sem amigos. Em segundo lugar, vemos a humildade do centurião, que se manifestou de maneira notável na mensagem ao Senhor Jesus quando ele se aproximava de sua casa. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Essas expressões revelam um admirável contraste com a linguagem utilizada pelos anciãos dos judeus que disseram a Jesus: ele é digno de que lhes faça isto. Enquanto o bondoso centurião declarou: não sou digno de que entres em minha casa. Esse tipo de humildade é uma das evidências mais marcantes da habitação do Espírito de Deus. Por natureza, nada sabemos a seu respeito, pois todos nascemos orgulhosos. Convencer-nos do pecado, revelar nossa própria vileza e corrupção, colocar-nos no lugar certo, fazer-nos humildes e contritos, essas são algumas das principais obras que o Espírito Santo realiza na alma de uma pessoa. Poucas afirmações de Nosso Senhor são repetidas com tanta frequência quanto aquela com que ele concluiu a parábola do fariseu e do publicano. Todo o que se exalta será humilhado,
mas o que se humilha será exaltado. Possuir grandes dons e realizar grandes obras para Deus não é algo concedido a todos os crentes, mas todos eles têm de se esforçar para que sejam revestidos de humildade. Em terceiro lugar, nesses versículos, vemos a fé do centurião. Temos um belo exemplo de sua fé na petição dirigida a nosso Senhor. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele achou que era desnecessário Jesus vir ao lugar no qual seu servo estava moribundo. Ele considerou nosso Senhor alguém com autoridade sobre as doenças, assim como ele mesmo tinha autoridade sobre os soldados e o imperador romano tinha autoridade sobre ele. O centurião acreditava que uma palavra de ordem da parte de Jesus era suficiente para expulsar aquela enfermidade. Ele não pediu nenhum sinal ou maravilha. Declarou sua confiança no fato de que Jesus é o Todo-Poderoso Senhor e Rei e de que as enfermidades, assim como os servos obedientes, se retirariam mediante uma ordem dele. Fé semelhante a essa era bastante escassa nos dias em que Jesus esteve sobre a terra. Mostra-nos um sinal do céu. Essa era a exigência dos sarcásticos fariseus. Ver algo maravilhoso era o grande desejo das multidões que seguiam nosso Senhor. Não devemos ficar surpresos diante do fato de que o relato de Lucas afirma: admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ninguém deveria mostrar-se tão crédulo quanto os filhos daqueles que foram conduzidos pelo deserto e trazidos à terra da promessa. Mas os últimos tornaram-se os primeiros, e os primeiros os últimos. A fé exercida por um centurião romano demonstrou ser maior do que a dos judeus. Nunca esqueçamos de andar nas mesmas pisadas desse bendito espírito de fé que o centurião revelou naquela ocasião. Nossos olhos ainda não contemplaram o livro da vida. Não vemos nosso Salvador intercedendo por nós à direita de Deus, mas temos as promessas de Cristo. Então, descansemos nelas e não tenhamos medo. Não devemos duvidar de que cada palavra pronunciada por Cristo se tornará frutífera. A palavra de Cristo é um alicerce seguro. Aquele que descansa nessa palavra jamais será confundido. No último dia, os crentes serão encontrados como pessoas perdoadas, justificadas e glorificadas. Jesus disse isso, portanto, assim será. Por último, nesses versículos, vemos a vantagem de nos relacionar com famílias piedosas. Encontramos a melhor e mais evidente prova desse fato no caso do servo do centurião. Ele foi atingido pela enfermidade, mas teve a saúde restaurada devido à intercessão de seu Senhor. Foi trazido ao conhecimento de Jesus por intermédio da fé de seu Senhor. Quem pode negar que o âmago desse acontecimento foi a conversão e a salvação daquele servo? Bendito foi o primeiro dia em que aquele servo começou a trabalhar na casa do centurião. Seria bom para a igreja se os benefícios de nos relacionarmos com a família de fossem lembrados com maior frequência pelos crentes. Habitualmente, os pais crentes colocam seus filhos em posições que não trazem benefício à sua alma, apenas por causa de vantagens mundanas. Em geral, os crentes procuram novos lugares de trabalho nos quais não se valoriza a vida espiritual por causa de salários maiores. Essas coisas não devem ser assim. Em todas as nossas mudanças, a principal preocupação deve ser o interesse por nossas almas. Quando estabelecermos novas residências, nosso maior desejo deve consistir em nos relacionar com pessoas crentes. Em todos os planejamentos e projetos de vida, para nós e nossos filhos, a seguinte indagação deve sempre ter prioridade em nossas mentes: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Boas circunstâncias, conforme alguns a chamam, geralmente são circunstâncias ímpias, que arruinam as almas daqueles que as assumem. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.